Parabéns, Faria Losers! A cretinice política de vocês nos levou a essa dupla Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí? E aí, Faria Losers? Estão felizes? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Olha eu aqui de novo nessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Começo pedindo para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, sininho na fita, porque às vezes é vídeo novo até 2 vezes por dia. Bora lá, não tem como não falar de novamente sobre o que está acontecendo em Brasília neste exato momento. O Brasil derrete, né? O Brasil derrete. O dólar vem numa escala inacreditável, a bolsa deu uma embicada para baixo e Bolsonaro já autorizou interlocutores circularem por São Paulo procurando nomes que topem a roubada de ser ministro de Bolsonaro. Ou seja, já existe uma articulação para a substituição de Paulo Guedes. Por dois motivos, o que está acontecendo. Um é que a debandada que tivemos ontem no Ministério da Economia, 4 nomes, 4 secretários pediram exoneração e deixaram seus cargos, aliado aos outros 15 nomes que já deixaram, foram aos poucos deixando o governo Bolsonaro ao longo desses quase 3 anos de governo, no total 19 nomes de grande apreço para o mercado e para a pessoa de Paulo Guedes já abandonaram o barco bolsonarista. Nesse contexto, de fato, o governo precisa se precaver, é preciso compreender isso, que se Paulo Guedes pede demissão, tem que ter um nome já mais ou menos encaminhado para uma hipótese dessa que está cada vez mais plausível. E também tem gente, está rolando fogo amigo, está rolando fogo amigo pesado. Gente, intriga de bastidor na política é mais comum do que chover para baixo, sabe? Assim, é rotineiro. Cabe ao grande líder equalizar e diminuir as crises quando elas chegam. Então chega um problema em você, você devolve esse problema menor. Bolsonaro não tem esse perfil, por duas razões. Um, ele não é um grande líder. Dois, não é do seu feitio jogar água para diminuir a temperatura da fervura. Muito pelo contrário, ele coloca mais lenha na fogueira, ele aumenta a chama do fogão para que a fervura fique mais intensa. E hoje Paulo Guedes é quem está dentro desse caldeirão de água fervente. Por quê? Existe sempre conflitos de interesses entre os ministérios. Cada um vai regular a sua área, vai fazer a advocacia daquilo que acredita, do seu segmento, daquilo que acredita que seja o melhor para o país. E aí você tem a área técnica, a área financeira, que vai dizer não, 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 não pode, não sei o quê. E quem vai dar o tom desses conflitos normais que existem em todo o governo é aquele que é eleito. É quem está sentado dirigindo o volante ali. O presidente, os governadores, os prefeitos, os caras que equalizam. E quem mantém essa harmonia do time é justamente a liderança. Jair Bolsonaro nunca teve esse perfil. E por isso que a gente vê o Brasil derretendo agora a olhos nus. A ala política do governo compreende que é gastando mais que a gente vai recuperar, que eles vão conseguir recuperar a popularidade de Bolsonaro para que ele chegue competitivo em 2022. Eu estou falando só sobre o aspecto político, depois eu vou chegar no aspecto social, gente. Nesse contexto, Paulo Guedes está dizendo muito não. E aí, o comentário que circula em Brasília neste exato momento é o de que ninguém aguenta mais Paulo Guedes. Ninguém dá conta mais da conversinha dele. Por quê? Porque prometeu muito e não entregou nada. E lá se vão praticamente 3 anos de governo Bolsonaro. E Bolsonaro está aí caindo pelas tabelas em popularidade. E existe aquele número mágico de que ao menos 40% de aprovação é o que garante uma reeleição tranquila para o governante de plantão. Bolsonaro, ele está ali entre 20% e 30%, ainda distante dos 40%, mas ele precisa de boas notícias para readquirir a aprovação. E hoje eles compreendem que é dinheiro na mão de pobre que vai garantir essa recuperação da imagem de Jair Bolsonaro para deixá-lo competitivo para as eleições de 2022. Por que Bolsonaro não estava fazendo isso antes? Porque ele estava apostando tudo no golpe. Ele achou que a milicada ia bancar o 7 de setembro e a gente sabe que a realidade, ações do Supremo e vinculado a uma hesitação de parte das forças bolsonaristas, o impossibilitou de dar o golpe sonhado no dia 7 de setembro. Então, sem golpe, tem que competir, tem que ir para a eleição. Com a eleição do jeito que está, ia perder, ia tomar uma tunda que ia perder até o rumo de casa.
Então eles começaram a trabalhar na questão política. E hoje, para a questão política, Paulo Guedes é um grave empecilho. Veja você, deixa-me entrar na debandada e depois vou entrar na questão social. Ontem, 4 nomes deixaram o Ministério da Economia. São eles: o secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, o Jefferson Bittencourt, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, a Gildenora Dantas, e também o secretário adjunto do Tesouro Nacional, o Rafael Araújo. Por que eles largam, somados aos outros 19 nomes, perdão, aos outros 15 nomes, que totalizam 19 baixas, dessa rapaziada, ex-Chicago Boys e atualmente apelidados Chicago Olds? Por quê? Eu poderia até falar que estão envelhecidos nas ideias, é o que eu penso. Mas é porque, convenhamos, de boys, essa rapaziada já não tem mais nada. Eles eram boys quando foram servir a ditadura de Augusto Pinochet, quando elaboraram o programa ultraliberal de Augusto Pinochet, no Chile. Hoje, além de, na minha concepção, eu sempre gosto de deixar isso, o que é informação, o que é minha concepção. O que é informação e o que é a minha leitura dos fatos. Na minha leitura dos fatos, as ideias são mofadas. Sim, as ideias são olds. Mas aqui a gente está falando mais de uma questão geracional. São Chicago Olds, não dá para dizer mais Chicago Boys. O que acontece é que Paulo Guedes, vamos convir, ele está com a vida ganha, né? Essa acelerada do dólar agora, que ultrapassou de 5,70, inclusive as matérias estão sempre linkadas aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Leiam as matérias em que eu me embaso para gravar os vídeos. O dólar ultrapassou 5,70. Só na offshore lá de Paulo Guedes deu uma bela acelerada no patrimônio dele, né? Então, assim, ele está ganhando muito dinheiro por dia, Paulo Guedes, com essa acelerada. Gente, não é mais dinheiro que move Paulo Guedes. Ele está resolvido. Se seus descendentes não fizerem bobagem, talvez por 2, 3 gerações, viu? O cara foi muito competente para ficar rico, pessoalmente falando. O que eu, por exemplo, sou uma tragédia. Paulo Guedes seria muito competente para isso. Só que tem gente da sua equipe que ainda precisa fazer a sua vida. Essa galera aqui, às vezes, não está numa situação tão confortável com o Paulo Guedes que pode triturar o próprio nome, pode torrar a própria imagem, que está tudo certo. Essa galera vai ter que voltar para o mercado, vai ter que pedir emprego, vai ter que ganhar a vida. Findado esse período na iniciativa pública. Como é que eles vão se sustentar perante essa lógica faria loser se fizeram parte da derrocada e do fim, a gente pode falar isso, do fim prático do teto de gastos? Essa rapaziada que vai ofertar empregos para esses que debandaram, eles endeusam o teto de gastos. E veja você que eu nem estou entrando na concordância, na discordância, por quê? Porque esse papo ele é muito técnico, gente. Você vê economistas de alto quilate tretando pesadamente com bons argumentos. Você lê assim e fala, ai, cara, faz todo sentido. Aí você lê outro, ai, cara, faz todo sentido. Então, assim, é um debate muito alto nível essa questão de teto de gastos, que seria muita presunção de minha parte entrar aqui e conseguir sintetizar algo para você. Então, assim, eu sei até onde dá para pisar e com conforto na minha análise. Isso me ultrapassa. Eu tendo a crer que em um país com as brutais demandas sociais, distância entre classes sociais que temos, eu acho que o teto de gasto é um problema. Só que respeito muito argumentos pró. Mas, no contexto do Brasil de hoje, o teto de gasto é inviável. Fazer o quê? Por quê? Agora eu entro no social. A fome é uma tragédia para cerca de metade do nosso povo, 100 milhões de brasileiros. Não a fome em si, a insegurança alimentar, não ter muita certeza do que vai comer. Vi um dado da Pesquisa Ideia hoje que 74% dos brasileiros, ou seja, 3/4 dos brasileiros, diminuíram o consumo de carne, quando não findaram o seu consumo de carne. A inflação hoje, basicamente de 3 itens: combustíveis, alimentos e bebidas e energia elétrica, destrói o orçamento das famílias. A gente tem pessoas revirando lixo. A gente tem briga por osso. A gente tem supermercado escondendo a carne por causa de furto. A gente tem famílias inteiras morando na rua, e não é por causa de dependência química, não é por causa de problema psiquiátrico,
é porque não conseguem pagar o aluguel. Dá num contexto como esse para negar aumento de Bolsa Família? Por causa de teto de gastos? Não, não dá. Tem que apresentar um plano que dê credibilidade ao mercado, aos investidores, essa rapaziada aí da grana grossa, que não é o nosso caso, né? Qual o plano que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes ofertam? Olha, a gente vai furar o teto de gasto, mas a gente vai segurar de cá, mas ali na frente a gente vai corrigir, a gente vai aumentar o imposto de cá para tentar compensar. Qual o plano que eles ofertam? Nenhum. É só bagunça, é só briga, é só incerteza. Rapaziada, quem tem dinheiro gosta de tudo, menos de incerteza. O Brasil hoje é uma grande interrogação. É por isso que a gente está vendo o que estamos vendo. O Brasil está derretendo. Obrigado, Paulo Guedes. Obrigado, Maria Luzers. Obrigado, Jair Messias Bolsonaro. Vocês são um fiasco. Vocês são uma tragédia. Vocês são, antes de tudo, absolutamente incompetentes. O que mais eu posso dizer? Os dados estão aí. A realidade cruel das pessoas e do mercado, cruel das pessoas e em prejuízo do mercado, me dão conforto para afirmar o que afirmo. Nesse contexto todo, a gente vai para a política. Jair Bolsonaro falou que é R$ 400 e o Guedes já aceitou. R$ 400 nesse novo Bolsa Família aí, no Auxílio Brasil. Tá com uma conversa que o Congresso vai subir para 500. O Lula já falou que deveria ser 600. Politicamente falando, isso pode sim reverter a lenta e gradual derrocada da popularidade de Jair Bolsonaro. Pode. A gente viu o que o auxílio emergencial fez lá quando foi aprovado no auge da pandemia. O auxílio emergencial, aquele de R$ 600, não esse que está acabando agora. Só que ali, eu tenho a impressão que a fórmula já não vai melhorar, mas não vai ser com o mesmo impacto. Por quê? Primeiro que Bolsonaro já acumulou desgaste daquele tempo para cá. Volta, mas sempre é difícil, né, cara? Depois que o cristal racha, depois que o barro, o vaso de barro trinca, você pode até colar bonitinho, mas sempre vai ficar a marquinha ali. Um durepox vai estar saindo, sempre uma cicatriz fica. Além disso, a inflação hoje já R$ 600 hoje não é os R$ 600 daquela época que foi pago. Por quê? Porque a inflação já comeu, já diminuiu o poder de compra. Tem esse outro problema. Em terceiro lugar, tem gente que já tá puto o suficiente com o Bolsonaro, que mesmo recebendo já... Se é o Lula, se é o Ciro, se é o Dória, se é o Leite, se é o Mandetta prometendo outra coisa, o cara topa. Por quê? Porque já ficou puto em tal nível com o Bolsonaro que não aceita mais a conversinha de antes. Pode reverter a tendência de Bolsonaro? Pode. Só que é mais difícil do que aquele momento. Eu quero colocar isso. Não é uma situação exatamente igual. Não é igual. Por conta disso que eu falei agora. O desgaste acumulado de Bolsonaro, o poder de compra que diminuiu, e tem muita gente que já perdeu a paciência de vez com o Jair Bolsonaro. E eu, certa vez, eu vi acho que é o Carlos Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, que era o diretor do Ibope, falou o seguinte: o Bolsonaro falou... Não, perdão, foi Gilberto Kassab que falou isso, não foi o Carlos Augusto Montenegro, não, foi Gilberto Kassab do PSD. Falou o seguinte: Bolsonaro pode prometer R$ 1.000 de Bolsa Família. O Lula chega e promete 2.000. Quem tem mais credibilidade com o pobre brasileiro? Jair Messias Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Eu quero a sua resposta aqui nos comentários. Você sabe, para essa parcela do eleitorado, quando a gente olha os institutos de pesquisa, a gente vê que o PT ainda é muito benquista. A memória de um governo petista, a memória em particular de Lula, ainda brilha. E aí é o desafio da terceira via, que é o Ciro Gomes, os outros candidatos, todos, tal, não sei o quê, de tentar construir um discurso que seduz essas pessoas. É difícil. Com figuras tão consolidadas no imaginário popular como Lula e Bolsonaro, é difícil. Mas é esse voto, é o voto da economia, que vai decidir a eleição de 2014. Oh, 2022, mané. Como eu já falei, quero seu comentário, beleza? E se chegou até aqui, deixe seu like, As lives do final de semana, hoje, Gustavo Chau, na verdade Chau é o nome artístico dele, vai estar aqui hoje trocando uma ideia, rolando um som. Espero você às 9 da noite. Amanhã, também às 21 horas, também conhecido como às 9 da noite,
Eu e Henrique Morgantini trocando aquele papo, o papo astral mais etírico do seu YouTube. Morgue Coça. Beleza? Conto com sua audiência. Excelente sexta-feira. Termino com o clássico. Pô, é nóis.